aí no horário que melhor convir. Sou Amanda Conrado e hoje eu vou estar aqui com vocês, iniciando nossa aula 2, parte 1, né, que é o mundo dos negócios. Nós vamos hoje, então, conhecer um pouquinho sobre algumas terminologias do mundo, né, do campo da administração. Vocês sabem que eu já deixei um materialzinho para vocês aí, uma apostila sobre introdução à administração, para vocês terem uma noção prévia de algumas terminologias e de alguns conceitos que nós vamos utilizar e empregar bastante aqui na nossa disciplina de empreendedorismo, tá bom? Então, o nosso conteúdo para essa aula, que na verdade vai se dividir em duas, né? A parte 1 e a parte 2, nós vamos ter aí o resgate da aula anterior sobre a importância do empreendedorismo no cunho pessoal. Nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos de empreendedorismo, não exatamente nessa ordem, tá? Nós vamos, então, adentrar aí das noções de mercado, para a gente entender qual é a importância do empreendedorismo no cunho econômico, né? E aí nós vamos entender o que é mercado, eu vou apresentar para vocês aqui a teoria do biograma organizacional, o que é uma organização, né, uma organização de primeiro setor, segundo setor e terceiro setor, o que é de fato a administração, como se administra por meio do processo administrativo, chamado PODC, essa sigla nós vamos já entender o que é, né? Nós vamos entender um pouquinho sobre o que é cadeia de valor e nos seus diversos setores, nos seus 3 setores, né? Setor primário, secundário e terciário. Nós vamos falar um pouquinho, isso aí já na nossa parte 2 da aula, nós vamos falar um pouquinho sobre as revoluções industriais para introduzir todo o conhecimento, o conceito de concorrência. Aí vamos trabalhar sobre uma teoria chamada isomorfismo do mercado, para que a gente consiga, então, explicar a importância da inovação e do empreendedorismo como motor de transformação social e econômica, tá? Então, fecharemos tudo mostrando qual é a importância do empreendedorismo, isso no cunho pessoal e no cunho econômico, tá? Isso fará parte da nossa aula 2 e aula 3, que estará dividida aí nessas duas videoaulas para vocês, tá? Então, vamos iniciar. Na aula anterior, né, vocês assistiram aí a minha pequena palestra sobre como mudar o mundo em 3 passos. Só lembrando, né, pensar contextual é o primeiro passo, o segundo passo é obter conhecimentos, e a partir desses 2 primeiros passos, vocês vão ter armas e subsídios para, então, entrar em ação, que é empreender. Então, nessa palestra eu mostro para vocês que o empreendedorismo ele não é somente uma forma de criar empresas, mas ele é uma forma de transformar as coisas. Então, com isso, a gente fala que empreendedorismo, né, ela é uma filosofia comportamental, uma filosofia de vida. A Peter Drucker já colocou aí, empreendedorismo não é uma ciência nem arte, é uma prática, né? É uma prática cotidiana. Então, as pessoas que muito provavelmente são empreendedoras no cunho pessoal, também vão ser pessoas que vão ter facilidade de empreender nos negócios. Então, pessoas que têm comportamentos empreendedores são pessoas que vão transformar em qualquer instância que elas estiverem, seja montando um negócio, seja sendo empregados, funcionários de outras pessoas, ou empreendendo na sua própria vida, tá? No entanto, a nossa disciplina ela vai centrar muito fortemente no empreendedorismo de negócios, que é onde a gente vai encontrar aí várias fórmulas, várias teorias, né, vários instrumentos para auxiliar as pessoas que querem empreender no campo negócios. Só passar aqui. E aqui eu trouxe alguns conceitos de empreendedorismo, né? Empreender é promover a destruição criativa através da introdução da novidade em produtos e serviços, na criação de novas formas de organização ou na exploração de novos recursos materiais. Schumpeter falou isso. Outro conceito, empreendedorismo, busca entender como surgem as oportunidades para criar algo novo, como são descobertas ou criadas por indivíduos específicos que a seguir usam meios diversos para explorar ou desenvolver essas coisas, produzindo assim uma ampla gama de efeitos. Entenderam? Não, muito provavelmente vocês não entenderam, então vamos esquecer esses conceitos aqui por hora,
tá? Vamos entender todo esse universo do que é negócio, do que é mercado, que depois vai ficar mais fácil compreender aqui esses conceitos, tá? Se você quer já entrar aí nos conceitos do mundo do negócio com uma base do que é empreendedorismo, pausa o vídeo, volta lá, lê o slide e tenta compreender o conceito, tá? Mas quem não quer, segue comigo. Vamos lá. Noções de mercado. Quando a gente fala a palavra mercado, né, para iniciar, a gente vai lembrar de muitas coisas, né? E uma das principais coisas que a gente vai lembrar é o mercado comercial, né? Esse comércio. Muitos de vocês moram em regiões em que eu vou ter um mercado, né, que é como se fosse uma feira coberta, e aí você fala, eu vou no mercado da cidade, lá vai vender temperos, vai vender carne, vai vender frutas e legumes, né, vende roupa também, alguns mercados vendem essa parte, né, de roupas, brinquedos, então quase toda cidade vai ter um mercado público, né? Nós também utilizamos a palavra mercado, e mais no Ceará a gente também mercadinho ou mercantil, né? Para se referir a um local onde você também vai fazer essas compras de gêneros diversos e principalmente alimentícios, tá? Então, assim, essa palavra mercado está muito presente no nosso dia a dia nesses sinônimos, nessas acepções. Mas vamos ver aqui o que o dicionário nos traz de definição para a palavra mercado. Vamos lá. Um lugar público onde negociantes expõem e vendem gêneros alimentícios e artigos de uso rotineiro. Olha, essa primeira definição está bem adequada àqueles mercados públicos que quase toda cidade tem. Segunda definição, reunião de negociantes em um lugar público, né? Pode ser aí considerado uma feira. Conjunto de negócios realizados. Opa, conjunto de negócios realizados. Negócios são transações comerciais. Lugar, país, cidade ou povoação, importante em matéria de negócios e transações financeiras, centro de comércio, empório. Concepção de relações comerciais baseada essencialmente no equilíbrio de compra e venda, segundo a lei da oferta e da procura. Lugar teórico onde se processam a oferta e a procura de determinado produto ou serviço. 7. Conjunto de consumidores que absorvem produtos e ou serviços, o meio consumidor. Ou seja, né, se a gente analisar todas as palavrinhas mercado, a gente vai sempre ter presente a palavra, né, transação, procura e oferta, troca, né? E às vezes mercado, como nessa definição 7, é utilizado até mesmo como se referindo ao público consumidor. Então, quando uma empresa se estabelece, ela fala assim, eu atendo o mercado feminino, né? Ela está se referindo, então, ao seu público consumidor. Mas a gente vai ver aqui que essa expressão de igual a mercado, a público consumidor, é somente uma parte do mercado, né? Que na visão do empresário, o consumidor é a parte do mercado mais importante. Vamos entender. Dentro desses conceitos de mercado, nós vamos ter novas concepções de mercado e velhas concepções de mercado, né? O mercado, mais antigamente, era muito ligado a essa questão de feiras, né, de mercados públicos, o que a gente vem costumeiramente entendendo como mercado. E aí nós vemos aí essa foto aqui, tá bem emblemática, né, um peixe e os grãos, de uma coisa que acontecia muito na antiguidade e alguns locais aqui no interior do Brasil ainda acontecem, que se chama escambo. Né? O mercado era um local que, na sua origem, trabalhava nas feiras com a questão do escambo. Então, uns produtores levavam algumas coisas e outros produtores levavam outras, e assim eles trocavam para suprir as suas necessidades, né? Necessidades e escassez de cada região. Então, na minha região era produtora de grãos, mas eu não tinha peixe. Então, eu tinha escassez de peixe e excesso de grãos. Eu ia lá e fazia essa permuta. Então, nós vemos aí que o mercado trabalha, além de troca e de transação, ele também trabalha com a questão da necessidade, da escassez. Então, se eu não tenho, eu vou buscar em algum local, que é o mercado, né, uma forma de suprir essa minha necessidade.
Mas hoje nós temos, né, uma evolução muito para além dos mercados públicos e das feiras, onde nós temos novas, né, dimensões de mercado, onde o mercado não é mais somente aquele local físico, como o mercado público ou mercantil, ou uma loja de departamentos no shopping center, né, já vai mais além. Hoje em dia o mercado, ele foi abraçado com uma coisinha chamada internet. E aí nós temos várias empresas que trabalham sobre essa perspectiva de trocar alguma coisa, oferecer alguma coisa, suprir uma necessidade do consumidor, utilizando esse vínculo poderoso, que não é mais o espaço físico, mas sim o espaço lógico, chamado internet. Né? A Netflix, por exemplo, é uma empresa que derrubou o mercado físico, né, de locadoras, de fitas, cassetes, e colocou esse negócio físico dentro de um espaço lógico. Né? E hoje em dia é uma das maiores empresas de audiovisual do mundo, né? Outro negócio também que veio aí modificando as relações do mercado físico foi e aplicativos de transporte, né, como o Uber e 99 Táxi, que, de certa forma, vocês devem ter acompanhado aí um dilema entre essas empresas e os taxistas. Então, nós temos aí um dilema entre o mercado no modelo tradicional, não vou dizer antigo, porque não é, ele ainda existe, né? Mas o mercado tradicional, que são os táxis convencionais, e nós temos aqui o Uber 99 com um novo paradigma de mercado digital, mercado de compartilhamento do seu transporte. Você tem um carro próprio e você, nas horas vagas, quer empreender, quer usar esse veículo para ganhar dinheiro, então você tem ali um novo mercado surgindo. Inclusive, o Uber 99 sofreram muitas sanções judiciais no início da sua implementação no Brasil, porque as cooperativas, as companhias e associações de taxistas, né, tentavam aí derrubar a entrada desses novos aplicativos, porque sabia que era uma concorrência muito forte. O consumidor, de uma maneira geral, está muito adepto ao uso do mercado digital. E aí isso se tornaria um concorrente de peso para os taxistas que trabalhavam no mercado tradicional, né, num velho paradigma de mercado. Então, nós temos aí também outro exemplo de inovações do mercado, de novas acepções de mercado. Aqui nessa imagem, né, nós vamos ter aí o iFood, que por si só já é uma nova concepção de mercado, vem trabalhando naquela mesma linha do Netflix, né, da Uber, que é a internetização das coisas, né? Isso é um pleonasmo, mas é tornar as coisas no meio internet, no meio da internet, né? Vender as coisas no meio da internet. Então, inclusive na teoria da computação tem um nome para isso, né? Que é a internet das coisas, tornar tudo que é físico possível de ser acessado logicamente no meio da internet. Então, o iFood, ele fez também essa transição, ele juntou em um aplicativo, né, todos os pedidos de entrega de N estabelecimentos e colocou tudo isso num único cardápio, né, que você olha ali o cardápio de N instituições e você vai fazer um pedido para uma só empresa, né, cortando aí intermediários que eram os entregadores de cada uma dessas respectivas empresas. Então, isso trouxe facilidade e agilidade para o consumidor. E essa foto aí, né, eu trouxe um modal de entrega muito inovador, que são os drones. O iFood ele já está inovando, já está buscando aí formas de atender os seus consumidores em algumas regiões por meio dos drones, né? Essa entrega aí altamente inovadora. Não sei se isso aí daria certo ou dará certo aqui no Brasil, mas já é uma inovação, já é uma nova forma de entrega, uma nova forma de comercializar e uma nova forma de mercado que a gente vem vendo. Mas eu quero mostrar para vocês que as velhas noções de mercado, elas não ficaram para trás, né? As velhas noções de mercado, elas persistem. Elas ainda existem e precisam ser renovadas para poder atender esse público consumidor que está aí mais exigente. Né? Eu trouxe aí esse cartazinho que eu achei na internet, muito interessante, né? Feira do Escambo. Tem muito disso hoje em dia, as feiras colaborativas. Né? Então, essa Feira do Escambo aí é um dia 16 de abril,
Eu não tem exatamente o ano desse cartaz, mas é que as pessoas levariam as coisas que não tem mais serventia para elas, né, para fazer o desapego e fazer essa troca com outras coisas que talvez elas se interessassem de outras pessoas. E essa economia, que é a economia do compartilhamento, né, é uma economia que vem sendo trazida dessa nova forma de mercado, que é a forma de mercado na internet. Né? As formas de mercado na internet possibilitaram, né, uma comunicação não só entre as empresas e os consumidores, mas entre os consumidores em si. Então, essa onda que a internet trouxe favoreceu as velhas concepções de mercado, né, com que elas entrassem nesse barco na internet e se atualizassem. Então, nós temos, por exemplo, negócios como o Airbnb. Não sei se vocês já ouviram falar, quem não ouviu, eu convido a conhecer. Né? O Airbnb é um aplicativo onde qualquer pessoa pode colocar o seu quarto, a sua casa, né, um kitnet que tiver disponível para que pessoas em outros locais do país, ou do mundo, inclusive, possam alugar por uma temporada ou por alguns dias o seu estabelecimento. Né? Então, assim, é uma forma de compartilhamento do seu imóvel que está vindo aí com força total e que só cresce no mundo inteiro. Outra forma de economia compartilhada é a OLX. Vocês com certeza devem conhecer essa marca, né? Que inclusive o jargão da empresa é desapegar, né? Onde você oferece coisas novas ou usadas para que outras pessoas em qualquer parte do mundo também possam comprar aquilo que é seu. Então, todos esses dois negócios aqui utilizam como base a economia compartilhada. E um último aqui que eu quero deixar, isso aqui realmente é a fonte máxima do compartilhamento social na internet, é a vaquinha virtual. Não sei se vocês já ouviram falar dessa empresa, mas a vaquinha virtual, ela tem como objetivo qualquer pessoa que tenha um projeto ou uma causa ou um objetivo, ela cadastra o seu objetivo nesse site e pede dinheiro, né? Uma contribuição para a realização do seu projeto. Por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo dessa ONG, né, de Santarém, no Pará, de proteção aos animais. E aí ela explica todo o histórico dela e qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode depositar alguma quantia para ajudar esse propósito, né? No caso aqui, essa empresa, a ONG, né, colocou o objetivo de R$ 16.000, até agora ela já tinha arrecadado R$ 1.390. Eu coloquei aqui a ONG, mas existem N vaquinhas, né? Você, por exemplo, pode fazer uma vaquinha para os seus estudos pessoais, você pode fazer uma vaquinha do que você quiser. Quero pintar minha casa, você pode fazer uma vaquinha. Isso vai depender, claro, do poder de convencimento que você tiver aqui e quantas pessoas estão dispostas a ajudar esses projetos pessoais. É claro que projetos sociais, eles vão ser bem mais atrativos para agariar doadores, mas nada impede que projetos pessoais também consigam financiamento dentro dessas vaquinhas, tá bom? Então, isso tudo aqui é o futuro da economia, certo? É o futuro da economia do compartilhamento. Então, nós temos aí tudo acontecendo junto, velhas formas de mercado, novas formas de mercado, tudo dentro da internet e com uma pegada do compartilhamento. Então, para quem quer entender um pouquinho sobre o que vai acontecer na economia para o futuro, como será o nosso mercado no futuro, nós temos aí uma dica que será uma economia de compartilhamento. Eu deixo aqui um link de um vídeo, certo? Que eu vou postar para vocês entendam um pouquinho mais sobre essa economia do compartilhamento, que é a tendência do mercado. Tá? Então, agora que a gente falou sobre alguns tipos de mercado, né, talvez você já tenha entendido do que a gente quer falar. Né? E agora, o que é mercado? Para resumir todos esses conceitos que estão aí ao lado, eu trago aqui para vocês uma pequena definição. O mercado é o espaço fisiológico onde se estabelecem trocas. Ponto. Então, em qualquer lugar do Brasil em que eu encontrar você, meu aluno, eu vou perguntar, meu querido aluno, o que é mercado? E você vai ter que me responder que é um espaço físico, numa concepção tradicional, ou espaço lógico, numa concepção mais moderna, que o objetivo é o quê? Troca.
Mas qualquer tipo de troca, professora, sim, não necessariamente é uma empresa vendendo por dinheiro um produto a um consumidor final. Pode ser uma empresa vendendo a uma empresa, pode ser um consumidor final vendendo para outro consumidor final por meio não de dinheiro, mas de troca, né, de escambo, como vocês viram aí na economia do compartilhamento. Pode ser uma pessoa entregando dinheiro em troca de satisfação e papel social, contribuição social, né, como no caso da vaquinha virtual. Então, são N trocas. Toda vida que um indivíduo ele entrega alguma coisa e recebe alguma coisa em troca, nós vamos ter aí uma relação de mercado, tá? Nós não podemos fixar mercado simplesmente a uma questão monetária. Então, nós teremos mercado toda a vida que essas transações acontecerem, certo? Então, espaço físico ou lógico, onde se estabelecem trocas, essa é a definição mais sucinta que eu quero que vocês gravem e tragam para dentro de vocês. E aí, agora vocês podem reler aí os 8 conceitos de mercado que o dicionário traz e tentarem entender um pouco mais em que acepções cada um desses 8 conceitos estão sendo aplicados. Né? Pegando a questão da troca, em específico, né? Nós vamos ter aqui como troca de valores numa relação comercial tradicional, né, financeira, vamos dizer assim. Não estou falando mais aqui de trocas de uma ONG, de uma economia de compartilhamento, certo? Vamos pegar agora o tradicional. Uma empresa vendendo um produto para o consumidor final. Então, nós vamos ter aqui a empresa, as organizações ou as empresas. Do outro lado, nós vamos ter a sociedade ou os consumidores. Né? Os consumidores entregam dinheiro, em troca a empresa entrega produto. Isso aí é um ciclo básico de troca. No entanto, nós temos que observar que existe outra troca também por detrás daquela troca inicial. É a seguinte, nós temos as organizações e as empresas de um lado, e do outro lado, novamente, a sociedade e os consumidores. Igualzinho na troca passada. Só que aqui, quem está dando dinheiro para a sociedade é a empresa. Veja que o ciclo é oposto. E o que a sociedade dá para a empresa? Mão de obra. Então, além dessa troca, produto versus dinheiro, nós temos essa troca mão de obra versus dinheiro, né? Versus salário. Então, se a gente pegar os dois fluxos de troca e colocar num fluxo só, a gente vai ter isso aqui. A sociedade dos dois lados, né, dessa relação de transação. Então, nós vamos ter aí a sociedade que compra os produtos, esse dinheiro, ele entra dentro da organização para produzir novos produtos, mas também para pagar os salários dessa própria sociedade, que agora se transfigura em força de trabalho. Então, se vocês observam, quem financia a sociedade é a própria sociedade. A própria sociedade compra e dá a possibilidade para que os salários sejam pagos. Se, por exemplo, esse lado aqui da galera não resolver não comprar mais nenhum produto dessa empresa, nós então vamos ter uma quebra aqui, porque essa empresa não vai ter como pagar os salários, tá? Então, nós vamos, de certa forma, entender que a sociedade se financia, né? É um autofinanciamento que está acontecendo aí. Ah, professora, então a senhora quer dizer que as organizações e as empresas são dispensáveis? Óbvio que não, né? Nada disso que vocês estão vendo seria possível, e eu preciso que vocês percebam a importância das organizações, nada disso seria possível sem os meios de produção. As empresas são os locais, as organizações são os locais onde se acumulam os meios de produção para que o produto se transforme em produto, para que essa força de trabalho não seja somente uma força de trabalho isolada, mas que essa força de trabalho, junto com outros meios de produção, como máquinas, como matérias-primas, tudo isso gerenciado em uma estrutura chamada organização, se transforme em produto, né? Então, não é a existência do dinheiro por si só que vai fazer o autofinanciamento da sociedade. A sociedade precisa de bens, de produtos, de serviços, né? Então, essa necessidade que a sociedade tem precisa ser suprida por alguém, que são as organizações. E por isso, sim, esse dinheiro entra, circula, se transforma em produtos,
mas ele também volta em forma de salários para a sociedade. E essa é a nossa dinâmica produtiva geral, certo? É isso que move a economia, inclusive. Ok? Para que não tenhamos uma concepção puramente socialista de que não precisamos de empresas, nós temos aqui uma explicação de por que a empresa ela é necessária, mesmo sabendo que o dinheiro vem da sociedade e volta para a sociedade. E aí, nesse momento, vocês já têm uma construção na cabeça de vocês de alguns agentes que compõem a sociedade. Vocês já, o mercado, perdão, né? Vocês já sabem que as organizações e as empresas são agentes do mercado. E eu vou dizer para vocês, são um dos grandes pilares, né, do mercado. Porque a gente já viu que sem essas organizações ou empresas, nós não teríamos a produção de bens e serviços que suprem as necessidades dos consumidores. Outro agente do mercado, né, e também é uma base, porque as organizações são formadas por empresas e as empresas também oferecem produtos para esses consumidores, então nada existiria se não fossem as pessoas, né, os consumidores, vulgo sociedade, é outro pilar aí da nossa estrutura de mercado. Mas também tem um outro pilar que eu não falei ainda para vocês, mas que também a gente não vai dar um grande holofote aqui, são os agentes reguladores ou o governo, né? É uma terceira estrutura do mercado. Economias como a brasileira, elas têm uma interferência muito grande do governo, né? Eles são tanto responsáveis por regular as relações organização-empresa, como também eles são responsáveis, em algumas circunstâncias, de regular as interações empresas-empresas, e inclusive oferecer serviços dentro desse mercado. Né? Não só de regulamentação, mas oferecer serviços, como é o caso de várias empresas públicas, como é o caso da nossa instituição IFCE, Instituto Federal de Educação, que é uma organização pública, né? Grande parte do Sistema Único de Saúde é público, né? Várias instituições de educação básica são públicas, nós temos também bancos públicos, nós temos outras instituições públicas. Tirando toda a discussão de se isso deveria existir ou não, se isso deveria ser privatizado ou não, o fato é que na nossa economia existe sim essa interferência e existe sim essa presença de entidades públicas, certo? Oferecendo também bens e serviços aos consumidores, ok? Então, só para título de curiosidade, existe uma teoria, que é a teoria do liberalismo econômico, que prega a não intervenção do Estado. Então, nessas economias liberais, nós não teríamos esse terceiro agente. A economia, ela seria baseada apenas nas relações organizações versus consumidores, versus sociedade, né? E aí, nesse caso, vamos supor, relações trabalhistas seriam livremente negociadas, né? Nesse caso, por exemplo, o livre preço dos produtos, né? Ou seja, aquele preço que as empresas vão impor no produto também seria livremente negociado. A empresa poderia botar o valor que quisesse, que estava certo, né? Por exemplo, prática que acontece e que é um crime no Brasil, por exemplo, é o cartel. É quando várias empresas elas se combinam para oferecer o mesmo preço. E geralmente esse preço é um preço muito acima do preço justo. Né? Eles fazem isso justamente para tornar o consumidor refém daquele preço. E o consumidor acaba sendo obrigado a consumir aquele produto, porque senão ele não vai ter como pagar. Isso acontece muito no mercado de combustíveis, né? Gasolina, diesel, enfim. Então, os agentes reguladores, nesse caso do cartel, eles entram para bloquear práticas como essas. No liberalismo econômico, essas práticas seriam aí de livre negociação entre as empresas e consumidores, tá? Existe também a justificativa de por que o governo precisa, em alguns casos, oferecer serviços que seriam serviços típicos da iniciativa privada, por exemplo, a educação e a saúde, é porque em economias não tão desenvolvidas como a economia brasileira e algumas outras economias da América Latina, né, nós vamos ter aí uma parcela da população que não tem condições financeiras de arcar com os serviços na iniciativa privada, né? Sendo assim, um estado de bem-estar social como o nosso, ele
oferece o serviço de caráter público para que todas as pessoas, irrestritivamente, consigam ter acesso a pelo menos os direitos básicos, né, como saúde, educação, moradia, transporte, lazer e segurança, tá? Então, essa é mais uma justificativa para a existência aí de empresas do governo inseridas dentro da economia. E aí, uma vez que a gente entendeu aquela relação de troca, né, que a sociedade se financia, mas que também necessita da organização, eu vou apresentar para vocês uma teoria chamada teoria do biograma organizacional. O que essa teoria prega? Ela prega uma relação de hierarquia entre algumas coisas que nós conversamos aqui, né? Na base de tudo da economia, certo? De tudo que a gente possa encontrar aí em termos de teoria, na base de tudo é o indivíduo. Tudo ocorre para financiar o indivíduo, para suprir as necessidades do indivíduo, para pagar um salário ao indivíduo. Então, a sociedade ela se organizou de uma forma, né, para suprir as necessidades individuais de cada um de vocês. Acima do indivíduo, nós vamos ter, portanto, a organização. A organização ela é o conjunto de indivíduos. Nós vamos já entender o conceito de organização, certo? Ela é um conjunto de indivíduos que visa justamente produzir os bens e serviços. E aí nós vamos ter acima da organização o mercado. Como a gente viu, as organizações, o indivíduo, né, fazem o câmbio, a troca, nós temos ainda o governo, que é uma organização também, né? Todo esse emaranhado de instituições e pessoas fazendo essas relações de trocas e fiscalização, né, vai constituir o que nós chamamos de mercado. Acima do mercado tem a sociedade, porque o mercado ele só existe para suprir os desejos e as demandas de uma sociedade. Mas acima da sociedade nós temos que lembrar que existe o planeta. Então, nem o mercado, as empresas podem ser soberanas à sociedade e ao planeta, como a sociedade não pode ser soberana ao planeta. Então, essas hierarquias aqui nos mostram até onde o campo de atuação de cada um desses elementos vai. Né? Então, temos que ter consciência, por exemplo, que a sociedade ela não pode poluir restritivamente o planeta, que a empresa ela não pode também ter práticas que não são práticas sustentáveis e poluir o planeta e prejudicar a sociedade, ou seja, os patamares que estão acima dela. Né? E também, por outro lado, nós percebemos que o indivíduo que está no centro do biograma, ele é a parte mais frágil, porque ele acaba sendo, né, sufocado ali por outras esferas, mas também ele é a base de tudo, ele é o núcleo, ele é o que sustenta todas os outros patamares superiores. Né? Então, se a gente olhar aí o biograma e fazer inferências e analisar por que essa ordem está aí posta, a gente vai entender e vai fazer várias conclusões em cima aí dessa estrutura que está apresentada para vocês, tá? Agora que a gente entendeu o que é o mercado, o que é essa relação de troca, né, onde está o indivíduo nessa parcela da sociedade e de mercado. Muito eu falei para vocês de empresas e organizações, nesse momento a gente deve estar perguntando, talvez alguém já se perguntou, ou vocês acharam que eram sinônimos, né? Qual é a diferença de empresa e organização? É a mesma coisa? Né? A gente sabe que empresas ou organizações são um dos agentes do mercado, né? Junto com a sociedade ou consumidores e com os agentes de governo. Né? Nós temos aqueles 3 agentes. Um desses agentes é as empresas ou a organização. Nós vamos entender agora aqui a diferença, se há diferença. Tá? Antes de eu diferenciar isso para vocês, eu gostaria de apresentar para vocês os 3 setores da sociedade. A sociedade, em termos de organizações, ela se divide em primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Certo? Porque a gente entende que um indivíduo sozinho, né, aquele ditado, uma andorinha só não faz verão. Então, o indivíduo ele precisa se organizar com outros indivíduos para formarem organizações para juntos atingirem algum objetivo que não é um objetivo só dele, mas é um objetivo geral da sociedade. Tá? Então, nós vamos ter aí as organizações do primeiro setor, que são todas as organizações de cunho público, né? O Estado, os municípios,
o país e os seus órgãos e instituições. Então, toda a gama de instituições públicas, essas que eu falei anteriormente, estão incluídas aqui no primeiro setor. O IFCE é uma instituição do primeiro setor, certo? Tudo relacionado ao governo, a gente coloca dentro dessa caixinha. As organizações do segundo setor são aquelas instituições ou organizações que nós chamamos de com fins lucrativos, vulgo privadas, certo? São empresas privadas. Então, aqui, eu já deixo claro para vocês que empresa é sinônimo de organização privada. Então, toda vida que eu falar empresa, eu vou estar me referindo a fins lucrativos, certo? A fins lucrativos. Existem empresas públicas, existem, mas estão em escassez, certo? Nós quase não temos mais a figura de uma empresa pública, né? Nós vamos ter aí algumas coisas como economia mista, né, que fica entre o primeiro setor e o segundo setor, como, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras, ela tem, sim, fins lucrativos, né, mas ela é uma empresa do primeiro setor, ela é uma instituição pública em partes, porque o maior acionista dela é o governo, tá? Então, ela é uma coisa um pouco híbrida ali. Mas, de cunho geral, quando eu falo segundo setor, eu estou falando de empresas privadas, beleza? Então, quando eu falar empresa, automaticamente entra na cabeça de vocês que é algo com fins lucrativos. Segundo setor, fins lucrativos, empresa. Terceiro setor é privado, na maior parte das vezes, algumas vezes privado, mas com financiamento público, como, por exemplo, as ONGs, sindicatos, algumas ONGs têm financiamento público para existir, mas elas não são criadas pelo setor público por força de lei, elas são independentes, são da iniciativa privada, apesar de serem financiadas pelo setor público, tá? Mas elas, o que diferencia elas do segundo setor é que elas não têm fins lucrativos. Né? Elas existem apenas para entender o interesse da coletividade, né? Como, por exemplo, aquela ONG lá do Paraná que eu mostrei para vocês, né, de proteção aos animais, lá na vaquinha virtual, né, era uma ONG. Um sindicato é quando várias pessoas de uma mesma nicho de comércio ou nicho de produção, né, o sindicato das rendeiras, né, o sindicato dos pescadores. Então, nós temos um grupo de pessoas de um mesmo tipo de trabalho que se aglutinam, se agrupam, né, para defender os seus interesses coletivos. No caso aí, os interesses sindicais, partidos políticos e associações, tudo isso está dentro do terceiro setor. Então, esses três setores da sociedade, eu posso designar que são três tipos de organização. A sociedade, ela se subdivide em três tipos de organização. Organizações do primeiro setor, são as públicas, organizações do segundo setor, que são aquelas com fins lucrativos, e organizações do terceiro setor, que são também privadas, mas sem fins lucrativos, tá? E aí, agora você já deve ter percebido que o que é que diferencia organização de empresa é que empresa é um tipo de organização, certo? A empresa é aquela organização que tem fins lucrativos. Mas, enfim, a definição de organização nós vamos dar agora. Né? A organização é um conjunto de pessoas, percebam aí os bonequinhos, né? Pessoas diferentes, com interesses diferentes, interesses individuais, né? Diferentes, que se juntam porque elas têm um objetivo em comum. Porque elas querem atingir um objetivo em comum. Então, se eu fosse definir organização, eu poderia definir como está aí escrito: conjunto de indivíduos que visam atingir um determinado objetivo. Ou poderia também definir dessa outra forma: consecução de um objetivo por meio da articulação de pessoas. Ou seja, organizações são pessoas. Antes de mais nada, organizações são pessoas. Organizações não são prédios, organizações não são salas, não são setores, não são móveis nem equipamentos. Organizações são pessoas, certo? Então, quando a gente tem na mente a palavra organização, a gente está muito mais referindo sobre essa questão soft, essa questão flexível das pessoas e os objetivos que elas têm dentro de uma organização. Ou uma empresa, se no caso essa organização for uma empresa. Daí, quando a gente fala de uma empresa com fins lucrativos,
né? A gente já está entendendo, a gente já consegue visualizar mais uma estrutura física, prédio e tudo mais, porque as empresas geralmente elas tendem a necessitar dessa estrutura mais harmônica, não que a organização não precise, mas a empresa geralmente ela tem essa estruturação mais predial, né? Então isso é o que vem na nossa mente quando a gente fala organização e quando a gente fala empresa, mas eu espero que vocês tenham compreendido que a organização é algo maior, existem 3 tipos de organização dentro da nossa sociedade, né? Em que empresa é um tipo de organização, aquela com fins lucrativos. Só voltando aqui, quando eu encontrar você em qualquer lugar do Brasil, eu vou perguntar 2 coisas para você: o que é mercado e o que é organização, né? Então, se esquecer o que é mercado, volta lá no slide e recapitula, tá? E organização também é outra coisa que vocês não podem esquecer jamais. O que é mercado e o que é organização. Então, aqui, novamente, lá os 3 setores da sociedade, né? Cada setor é composto por várias organizações do primeiro setor, organizações do segundo setor e organizações do terceiro setor. Organização é um tipo de empresa, é um tipo de organização, né? Então, só para finalizar e resumir o que a gente falou até agora. Mas nem toda organização é uma organização organizada. Como assim, professora? Né? A organização organizada, que pleonasmo é esse? Aqui a palavra organização está sendo aplicada de 2 formas. Uma organização é no sentido que a gente acabou de ver, conjunto de pessoas organizadas para atingir um determinado objetivo. E a outra palavra organização está no sentido de, né, de verbo, de organizar. Né? Mas, menina, como você é desorganizada, né? Então, existem, é que nem manga de blusa e manga fruta, são 2 palavras que aparentemente iguais, elas apresentam contextos, elas representam contextos, elas representam significados diferentes, tá? Então, nem toda organização é uma organização organizada. Existem muitas organizações que sofrem da desorganização e, por esse motivo, não conseguem atingir os seus objetivos. A gente viu aqui que a organização existe para atingir um objetivo. Né? Então, se eu tenho uma organização desorganizada, muito provavelmente eu vou ter uma confusão aqui de pessoas não conseguindo atender objetivos nenhum. É por isso que a administração, como ciência, porque quem é estudante de administração sabe que a administração ela surgiu há muito tempo, lá na pré-história a gente já tem aí notícias de modos de administrar, mas a administração como ciência, ela nasce justamente para organizar essas organizações que se apresentavam, de certa maneira, desorganizadas na consecução dos seus objetivos. Elas não conseguiam atingir seus objetivos da maneira como elas queriam, ou a contento, ou na efetividade que elas desejavam, e por isso a administração entra em campo. Né? E aí eu vos apresento essa ciência, que é a minha área, a administração, e as principais funções da administração são planejar, organizar, dirigir e controlar. Planejar o que vai fazer, né? Então, sempre que você pensar em um objetivo, você diz assim, como que eu vou atingir esse objetivo? Isso é o planejar. Não adianta você querer fazer uma coisa e se jogar, né? Aí ao Deus dará, porque muito provavelmente você pode tomar o caminho errado. Então, planejar é a base, é o número 1 da administração. Depois eu tenho que organizar. Organizar os recursos. Tanto sejam os recursos físicos ou os humanos, né? Os recursos materiais ou os recursos humanos. Para atingir esse objetivo, eu vou precisar que tipo de recurso? Eu vou precisar contratar pessoas? Quem são essas pessoas? Qual é o perfil dessas pessoas? Que tipo de materiais eu vou precisar? Quanto de dinheiro eu vou precisar? Então, esse organizar é você já parte do planejamento, essas perguntas, mas esse organizar é você levantar esses recursos materiais e humanos, né? Então, se você vai planejar, por exemplo, montar uma empresa, o organizar é você alugar uma estrutura, contratar as pessoas, ou seja, deixar tudo pronto para que as coisas aconteçam. Dirigir é uma partícula muito importante e eu quero que sempre as pessoas que gostam dessa área de pessoas deem bastante atenção, porque dirigir, vamos supor, eu estou aqui no meu carro,
certo? Eu estou dirigindo e vocês todos estão aqui no meu banco de passageiro, um micro-ônibus, né, para tanta gente. Então, eu estou aqui dirigindo. Conclusivamente, vocês vão para onde eu levar, porque eu que estou conduzindo esse micro-ônibus, né? Eu sou a chefe ali na história. Eu sou a gerente na história. Então, o dirigir está querendo dizer o quê? Gerente, superior, supervisor, chefe, apesar de eu não gostar dessa palavra, né? Administrador, esteja junto com a sua equipe, mostrando o caminho que você quer percorrer. Porque não foi você, gestor, que planejou e sabe o percurso? Então, nada mais concreto, nada mais correto do que você estar dentro do mesmo barco, dentro do mesmo veículo, dirigindo as ações de cada uma das pessoas. Não é simplesmente jogar a bomba, tipo, faz isso, tá aqui a ação, execute e sai correndo. Isso não é gerenciar, né? Hoje, um administrador, ele não comanda. Antigamente, existia essa partícula, comandar. É você dar a função e sair. Hoje em dia, a gente não comanda, a gente dirige a instituição junto com as pessoas. E, por último, controlar. O controlar está no sentido de você estar com um plano aqui do lado e olhar o que está sendo executado aqui do outro e fazer essa conferência. O tempo que eu planejei para que isso acontecesse, tá ok? Tá ok. Então você vai olhando o plano e você vai batendo se o que estava planejado está sendo executado. Se está, ótimo. Se não está, né? Dentro do controlar, tem a questão de rever o que foi errado, conversar com as pessoas por que está indo noutra direção e tentar remediar. Muitas vezes, a outra direção que está sendo tomada não é ruim, é até melhor do que foi planejado. Porque quando você planejou, você não tinha a noção de um caminho mais rápido, mais seguro, que talvez o seu empregado com mais experiência conseguiu enxergar. Então, um bom gestor, na hora de controlar, ele não fica torturando a sua equipe para seguir o plano. Na verdade, um bom gestor, ele conversa com a equipe e entende o percurso. Se o percurso tomado pela equipe foi melhor do que o que ele planejou, ele muda o seu planejamento. Ok? E aí, mais uma característica do planejamento. Ele é retroalimentado continuamente, tá? Planejamento, ele não para, ele é uma partícula viva. Gestores que planejam e querem que o planejamento seja estritamente seguido, não são bons gestores, certo? Então, isso é só uma prévia do que é a função do administrador. É claro que isso não é o objetivo central da nossa disciplina, tá? Isso aqui a gente poderia ter uma aula inteira para cada um desses pontos, uma aula só para planejar, uma aula só para organizar, enfim, tá? Mas para vocês entenderem o que é que um administrador faz hoje em dia, né, dentro de uma organização, a base está aí no PODC. E aí a gente vai ver que essa administração é uma administração que acontece dentro da instituição, mas também é uma administração que acontece fora, né? Então, eu vou ter aí um gestor, ele vai ter que olhar dentro e fora. E quando eu falo um gestor, entenda-se também empreendedor, porque o empreendedor, ele vai em algum momento da vida dele ter que se transformar um gestor. Nós vamos ver isso mais para frente, tá? Nas próximas aulas para frente. Então, quando eu falo administrar dentro, é planejar, organizar, dirigir e controlar o que acontece dentro dos vários setores de uma organização ou empresa, certo? Tem vários setores, como alguns setores da organização, eu trouxe aí para quem não conhece, né, quais são os possíveis setores de uma empresa, né? Nós temos setores de pessoas, que antigamente era conhecido como setor de recursos humanos, e isso está ultrapassado, porque um humano não é um recurso, ele é uma pessoa, tá? Então, nós temos o setor de produção, de logística, de marketing, esses são os principais. O setor de pesquisa e desenvolvimento, que nós vamos conhecer um pouco mais sobre ele mais na frente também, sobre esse setor. Aí tem outros setores aí que cada empresa com sua particularidade vai construir, como setor de tecnologia, setor de infraestrutura, setor de contabilidade, setor comercial, setor de finanças, tá? Nós temos setor de almoxarifado, e assim vai, cada empresa vai aglutinar em um setor que ela acha que deve aglutinar, dependendo da sua especificidade de empresa, tá? Isso são as coisas que são gerenciadas dentro, mas nós temos as coisas que são gerenciadas fora.
O que é gerenciado fora? O mercado. E vocês já viram o que é mercado. Então, quando eu estou falando de gerenciar fora, eu estou falando de gerenciar os agentes do mercado. Eu estou falando de gerenciar empresas, sociedade e governo. Né? Então, essas empresas são o quê? Os consumidores. Eu tenho que gerenciar consumidores. Eu tenho que gerenciar os potenciais clientes, que não são consumidores ainda, mas têm possibilidade de virarem consumidores. Isso também nós vamos entender essa distinção mais para frente. Nós temos que também gerenciar os concorrentes. Quem são os meus concorrentes? O que, que eles fazem de diferente de mim? O que, que eles fazem de igual ou melhor do que eu? Né? E eu tenho que gerenciar o governo. Em que sentido? Que regras, que legislações abraçam o meu ramo de empresa? Se meu ramo é alimentício, eu tenho que pegar o alvará sanitário, eu tenho que tomar cuidado com a fiscalização sanitária, com a vigilância sanitária, né? Então, quais são as legislações que eu tenho que estar aí sempre preocupado ou preocupada, porque uma hora vai influenciar ou interferir na minha empresa? Né? Então, administrar é administrar, planejar, organizar, dirigir e controlar dentro e fora. E aí nós vamos ter aqui a estrutura de produção dentro. Né? O que é que acontece dentro? O que é uma estrutura de produção? Antes de falar da estrutura de produção, eu quero lembrar a vocês, certo, que nem toda empresa tem produção. Tem empresas que só comercializam, elas compram o produto pronto e vendem esse produto do mesmo jeito que elas compraram, certo? São empresas comerciais. Nós temos também empresas que elas mesmo produzem a sua venda ali na hora que o cliente chega, que são as empresas de serviço. Né? Então, eu não tenho uma produção que vai estocar um produto para ser vendido. Não, empresa de serviço não tem isso. Então, o que eu estou falando aqui não é comércio, não é serviço. Eu estou falando agora de indústria. Somente essas têm produção, que é o que eu quero explicar para vocês aqui agora, certo? As empresas de comércio, as empresas de serviço, elas são até um pouco mais simples de se entender, tem suas peculiaridades, mas elas são mais simples, certo? No grosso, nós vamos entender agora setor industrial, certo? Então, nós temos aqui, dentro das empresas industriais, nós temos uma coisa a ser gerenciada chamada estrutura de produção. E o que é essa estrutura de produção? É um input, uma transformação e um output. Eu tenho como input, entrando na empresa, matéria-prima. Né? Se é uma empresa, por exemplo, de tecido, vai entrar algodão, ela vai fazer o tecido, depois vai gerar aqueles rolões de tecido que vocês já devem ter visto, né, que é vendido, e aí esses rolos de tecido são o produto acabado para ser comercializado, para ser distribuído. Se é uma empresa de calçado, vai entrar o couro, vai entrar o plástico para fazer a sola, vai entrar o tecido para fazer o cadarço. Então, eu vou ter toda essa matéria-prima que entra, que são os meus inputs. Eu vou ter a transformação, que são as linhas de montagem, as linhas de produção. Se alguém aqui já visitou uma indústria, né, quem não visitou, eu convido-os a assistir ou pequenos trechos do filme Tempos Modernos, que é um filme antigão do Charlie Chaplin, vocês vão encontrar isso na internet, e também o documentário de cada Oscar, A Fábrica. Tá? Procurem esse, ele é do ano passado, esse documentário. Então, vocês vão ver como que é a vida dentro de uma uma linha de produção. Então, entram inputs, nós temos a linha de produção fazendo o processo de transformação, e aí eu crio esse produto acabado que vai ser estocado para ser, então, distribuído, certo? Mas aí nós vamos atentar que isso é lá dentro da empresa. Nem toda empresa, né, uma produção, aqui eu coloquei, além das indústrias, também existem as empresas de comércio e serviço. Fora da empresa, nós vamos ter aí uma relação com 3 setores, que é o setor primário, secundário e terciário. Por favor, não confundam essas relações, essas divisões com o primeiro setor, o segundo setor e o terceiro setor das organizações, certo? Da sociedade. Não confundam. Primeiro setor, empresas públicas, segundo setor, empresas com fins lucrativos, e terceiro setor são instituições sem fins lucrativos. Aqui é setor primário, secundário e terciário. O setor primário
se subdivide em agricultura, pecuária e extrativismo. O setor primário é tudo aquilo que é a base, né, de toda a produção. O setor secundário é a indústria, que é o que a gente acabou de ver aqui, certo? Com a sua estrutura de produção. E o setor terciário é o comércio e serviços, aquilo que não tem produção, que a gente já tinha conversado, eu já tinha falado para vocês, tá? Então, nessa figurinha aqui, nós vamos ter, que é desse cadernizando, que eu, inclusive, quando vocês quiserem algum fluxozinho, eu sugiro que vocês visitem esse site, ele é muito interessante, tem várias estruturazinhas muito bem desenhadas como essa, tá? Então, nós vamos ver aqui que a economia, para que um produto chegue até você na sua casa, ele vai passar por várias etapas dentro desses setores. O primeiro setor é o extrativista, o agropecuário e o agropecuário, né? Nesse exemplo, nós estamos falando de algo que está vindo da natureza, no caso, a madeira, tá? Mas se fosse, por exemplo, gêneros advindos de animais, como dizer, leite, materiais do couro, né? Nós vamos ter aí, então, agricultura. Se nós estivéssemos falando de frutas, né? Ou então de algum produto enlatado, como extrato de tomate, então provavelmente eu estaria falando aí nessa base de pecuária, tá? Então, sempre que eu estou falando da natureza, eu vou pegar um desses três, agricultura, pecuária ou extrativismo. No nosso exemplo, é extrativismo, veja. Então, o homem vai lá, derruba as árvores, né? Pega essa madeira. Então, eu vou entrar aqui com uma empresa de serviços, que é a empresa que vai pegar essa madeira e transportar até a indústria. Então, eu vou ter aí uma empresa do setor terciário entrando aí em ação, que é a empresa de prestação de serviços. Chegando na indústria, nós vamos ter, né, essa madeira entrando como um input, ou seja, como matéria-prima dessa indústria, que é uma madeireira, né, que é no caso aqui, é uma empresa de móveis. E aí a madeira das árvores vão ser transformadas em móveis. E aí nós vamos ter os móveis como um output, ou seja, os móveis são um produto acabado. E então entra novamente a empresa do setor terciário de prestação de serviços, né, transportando esses móveis até uma loja de móveis onde esse móvel será vendido. E esse móvel é uma empresa também do setor terciário, só que agora é uma empresa de comércio, ok? Então vocês podem ver que dentro dessas estruturas de primário, secundário e terciário, nós conseguimos formar um fluxozinho por onde o produto ele caminha desde que ele era algo da natureza, certo? Esse fluxo que a gente está vendo se chama cadeia de valor, certo? Nunca se esqueçam, esse fluxo que eu monto com vários tipos de organizações e empresas do setor primário, secundário e terciário, nós chamamos de cadeia de valor. Por que tem esse nome cadeia de valor? Porque se eu perguntar para vocês, o que é que vale mais para vocês? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de roupa? É claro que vocês vão preferir comprar 1 quilo de roupa, né? A não ser que vocês trabalhem com alguma coisa que precise muito de algodão, no hospital, sei lá, no manicure, nem sei. Mas, para nós, indivíduos, para a gente é muito melhor 1 quilo de roupa, né? Por quê? Porque roupa tem valor. Eu uso a roupa. E o algodão tem valor? O que eu vou fazer com o algodão? Né? Não é tão interessante para mim ter 1 quilo de algodão em casa. Eu prefiro ter 1 quilo de roupa, né? Certo que roupa não é medida em quilo, mas só para fazer aí a comparação, tá? Então, se chama cadeia de valor porque ao passo que esse insumo, né, madeira, ele vai evoluindo ao longo da cadeia produtiva, certo? Cadeia produtiva é isso aqui, cada um é um elemento da produção. Ao longo que vai evoluindo, ele vai ganhando valor, né? Para mim, a árvore talvez não vai valer tanto, mas se eu tivesse essas toras de madeira, já valia, porque eu podia fazer uma coluna, uma decoração na minha casa, alguma coisa, né? Mas vai valer mais se ela for um móvel. E vai valer ainda mais se esse móvel estiver bem pertinho da minha casa para eu comprar bem rapidinho, né? Eu não precisar pedir na internet e esperar não sei quantos dias da indústria. E às vezes a indústria nem vende. Mas ao passo que o produto ele vai evoluindo ao longo da cadeia de valor, ele vai ganhando mais valor para o consumidor e é por isso que o nome é cadeia de valor. Então perceba
que esse ciclo da produção, ele se complementa com esse ciclo maior, tá? Esse aqui é o ciclo geral, e dentro da indústria nós vamos ter esse ciclozinho menor, que é o ciclozinho de transformação, ok? Então, na estrutura de produção de fora, é justamente isso que vocês viram, né? Nós temos aí, olhando do ponto de vista da empresa, nós temos o fornecedor, a indústria, o revendedor e o consumidor. Então, nós vamos ter aqui o fornecedor, que são essas empresas extrativistas e de prestação de serviços, né? Eu vou ter a indústria, e eu vou ter o fornecedor, que é a empresa de prestação de serviço de novo, e o comércio, e depois o consumidor final que vai comprar. Então, toda essa galera junto, né, vai formar a cadeia de valor para o produto. Então, cada produto vai ter sua cadeia de valor. Eu convido vocês agora a pensarem um pouquinho sobre a cadeia de valor de cada um de alguns produtos que estão ao redor de vocês. Olhem para algum produto, né, e vejam e pensem assim, como que esse produto se transformou em esse produto? Se você não souber, pesquisa na internet, né, e vê como que é a cadeia de produção, a cadeia de valor do plástico, por exemplo, que é uma cadeia bem interessante, tá? Então, não vão ver, por favor, a cadeia de valor da salsicha, porque senão nunca mais vocês vão comer a salsicha, tá? Mas nos demais produtos, tentem entender como que esse produto se transforma em produto até chegar a vocês. Eu vou encerrar a nossa aula de hoje por aqui, certo? Fiquem atentos aí aos próximos capítulos da nossa aula do mundo dos negócios. Qualquer dúvida, vocês sabem que podem recorrer lá ao Classroom. Se ficou muito corrido, eu sugiro que vocês pausem, voltem, escutem de novo, certo? E se mesmo assim persistiu a dúvida, peçam materiais complementares que eu mando para vocês, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aula.